De volta com o debate ANAB com os 5 candidatos que concorrem ao cargo de diretor de planejamento da Previ. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da ANAB, ANAB e você, e também pelo nosso site www.anab.org.br. E logo após o evento, todo o debate será disponibilizado para que os nossos associados possam tirar todas as dúvidas quantas vezes acharem necessário. Vamos começar agora o nosso terceiro bloco. Nesse bloco, cada um dos candidatos vai escolher um outro para fazer uma pergunta. As perguntas devem tratar de temas relacionados à Previ e não serão permitidas perguntas de cunho pessoal ou político-partidário. Cada candidato só responde a uma pergunta e, caso já tenha respondido essa pergunta, nenhum outro candidato poderá escolhê-lo durante o bloco. O candidato escolhido para responder, por sorteio, será o próximo a perguntar. É bom deixar claro que cada candidato terá apenas 30 segundos para formular sua pergunta de forma direta. Peço à senhora e aos senhores que respeitem esse tempo. O tempo da resposta é de 2 minutos. Réplica e tréplica serão direito de todos os candidatos e terão um tempo máximo de 1 minuto cada. Os nomes dos sorteados não voltam à urna. E para sortear o candidato que começa perguntando, eu peço agora um envelope com os nomes dos senhores. Mostro mais uma vez a quem nos acompanha em casa, nas associações, sindicatos ou nas unidades do Banco do Brasil, que o envelope está lacrado. Importante, inclusive, antes de começarmos esse nosso bloco, é agradecer a participação de quem nos acompanha em todo o Brasil. Recebemos, inclusive, candidatos, a informação de que várias associações e sindicatos estão fazendo transmissões simultâneas para seus associados e que, por conta disso, é praticamente impossível ter uma noção de quantas pessoas nos assistem nesse momento, mas já passamos dos milhares, isso é fato. Vamos, então, aos nomes dos associados. Faremos o sorteio única e exclusivamente do primeiro candidato a fazer a pergunta. Para começar a rodada de perguntas, o candidato Marcos de Abreu, da chapa 5, escolhe um dos outros candidatos para fazer a sua pergunta. Candidato, quem o senhor escolhe? Eu escolho o candidato Arnaldo Volê, da chapa 1. Candidato, para fazer a pergunta, o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Arnaldo Volê, quais as principais alterações que sua chapa pretende implementar nas políticas de investimentos dos planos de benefícios? Candidato, só um segundo, por favor. Zero o cronômetro. Pois não. Para responder a sua pergunta, candidato, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Pois não. Na questão do Plano 1, nós já falamos, já foi oportunidade de outros debates. O que nós vemos é o seguinte: o Plano 1 é um plano maduro, com 47% em renda variável e muito concentrado em pequenas empresas, em poucas empresas, desculpa. Então, nós temos muito dinheiro em poucas empresas. A política que pretendemos fazer é criar ferramentas, criar instrumentos, para que a gente possa diminuir essa participação, não eliminar a participação, mas diminuir a participação em algumas empresas, né? E, com esse dinheiro, reinvestir em outras empresas, de tal forma que a gente possa gradativamente diminuir a participação em renda variável, mas deixá-la mais homogênea. Eu tenho a frase que eu digo o seguinte: a Previ hoje aplica muito dinheiro em poucas empresas. Ela vai ter que transformar para pouco dinheiro em muitas empresas. Porque, com isso, nós vamos ficar com uma base
pulverizada, diminui a volatilidade, essa gangorra de que se uma empresa vai bem e outra vai mal, e o mercado, o plano 1 fica deficitário ou superavitário, isso uma deficiência do plano. E para o Previ Futuro, o que eu tenho dito é o seguinte, o problema do Previ Futuro foi que em épocas passadas, principalmente na década anterior, foi investido em mercados capitais no momento errado. Investiu-se à véspera de uma grande crise, que foi 2008. E houve uma perda grande, principalmente no perfil arrojado, que não se recupera do dia para a noite, então nós temos que fazer uma política, e foi uma gestão passiva. O que nós fazemos de gestão passiva? Replica-se o índice do Ibovespa, não é isso. O que precisamos é ter uma gestão ativa, trabalhar com plataformas que possam captar no mercado fundos que tenham rentabilidades acima dos índices tradicionais. Tempo do senhor. Por favor, o candidato Marcos de Abreu terá agora 1 minuto para a réplica. Valendo. O índice que a Previ acompanha, né, é o IBRX para renda variável. Mas meu complemento de pergunta é quanto ao plano Previ Futuro, que, embora seja o plano mais recente da Previ, ele já tem 20 anos e já tem seus primeiros aposentados. Considerando que o plano Previ Futuro não é CD puro, ele não é contribuição definida puro, e sim um plano misto, há um equívoco, né, quando se fala que o plano Previ Futuro é essencialmente e somente CD, a pergunta é, nas políticas de investimentos, quais são os planos para a parte BD do plano Previ Futuro, referente aos aposentados, que já começa a ganhar vulto depois de 20 anos de existência. Ok, candidato. Só um segundo, pedir para zerar o nosso cronômetro. Para a tréplica, só uma correção do tempo, 1 minuto, por favor. Vamos zerar o cronômetro. Para a tréplica, candidato Arnaldo, o senhor terá 1 minuto. Valendo. Okay. Bom, Marco, o plano, o Previ Futuro, ele é BD a partir do momento que a pessoa se aposenta. Até se aposentar, ele é um plano CD. Correto. E o grande problema é, ele vai se aposentar bem se ele conseguir fazer uma boa reserva. A reserva depende de aportes e depende principalmente da rentabilidade. O que houve foi um prejuízo muito grande na rentabilidade do Previ Futuro. Que isso, eu estou andando, e você como eu está andando, por as dependências do banco, e é uma reclamação. Principalmente quando o funcionário do Previ Futuro, ele começa a galgar postos mais altos na carreira do banco, esse gap entre o que ele ganha e o que ele vai se aposentar depois, no momento da aposentadoria, esse gap é muito grande. Eu concordo com você que temos 20 anos já do Previ Futuro e é preciso recuperar isso. Por isso que eu estou focando na gestão, na plataforma. Depois do BD, depois de aposentar, nós vamos trabalhar como se fosse um plano de benefício definido. Perfeito, candidato. O candidato Arnaldo não pode mais ser questionado, mas pode escolher um dos outros candidatos para fazer a sua pergunta. Quem o senhor escolhe, candidato? Eu vou escolher o candidato da chapa 4, o Emanuel. Emanuel Schmidt. Candidato, então, para fazer a sua pergunta, o senhor tem 30 segundos, valendo agora. Emanuel, a chapa 4, apesar do nome inovação, tem um histórico de perpetuidade e de seguidas de reeleição na Previ. Atualmente, 5 candidatos que já passaram pela Previ buscam reeleger-se. Não é um contrassenso? Eu gostaria que você me falasse sobre isso. Nós temos a diretora Cecília Garcês, que está tentando o 3º mandato. Você mesmo é do Conselho do Previ Futuro, o Williams já foi conselheiro fiscal e do Conselho Deliberativo, Célia Laricha já foi deliberativa. Eu queria que você falasse sobre isso. Só um segundo, por favor, zero o cronômetro. Candidato Emanuel, para responder, o senhor tem 2 minutos, contando agora. Obrigado, Arnaldo, pela pergunta e a oportunidade da gente se posicionar sobre o tema. Não tem perpetuidade na Previ, tá? Primeiro, a gente olhando o estatuto, a gente vê quais são as regras e é uma renovação de mandato para alguns tipos de cargo ou nenhuma renovação de mandato. Dos 14 hoje que compõem a chapa, só 12 compunham a chapa anteriormente. Eu acredito que a minha experiência no plano Previ Futuro, participando do Conselho Consultivo, me deu experiência para olhar a Previ por dentro e aí sim trazer novas propostas aqui para a nossa chapa e contribuir com o associado. Então, quando a gente fala de perpetuidade, na verdade, a gente está olhando alguma coisa de uma forma distorcida.
A gente tem 2 candidatos que já fazem parte e outro que é do plano do Conselho Consultivo e nem é gestor hoje na Previ. Na verdade, o Conselho Consultivo é um conselho que gera oportunidade de melhoria e diversas melhorias que foram feitas, implementadas pela Previ, tiveram discussões iniciadas no próprio Previ Futuro. Então, como exemplo para vocês, o aplicativo da Previ é uma coisa que foi inovadora e foi discutida largamente no Conselho Consultivo do Previ Futuro. Então, respondendo objetivamente, eu acho que a maior preocupação do associado tem que ser com o resultado. Não adianta a gente carregar uma série de propostas aqui, que são de coisas que a gente já vem implementando, inclusive a política de desinvestimento, o plano de desinvestimento já está em curso, pulverização de investimentos já está em curso, e a gente não olhar os resultados, como redução de despesa e o reenquadramento do Plano 1, que foi feito em meio ao maior cenário de crise que a gente viu na história do país. Obrigado. Perfeito, candidato. Para a réplica, o candidato Arnaldo Volê terá 1 minuto a partir de agora. Emanuel, respeito a sua resposta, mas eu gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro, é claro que a pessoa tem o direito de se candidatar quantas vezes quiser, mas eu mesmo já me candidatei, mas nunca consegui alcançar. Agora, nós vemos aqui uma repetição de mesmas pessoas buscando voltar e sempre ser... a chapa se autodenomina inovação. Nós temos hoje na Previ uma coisa que está em estudos, estamos analisando, isso já tem tudo que a gente fala tem estudos, tem tudo. Mas está em estudo e estamos muito no gerúndio. E eu quero saber o seguinte, quando é que se sai do gerúndio para a ação? A chapa 1 falou que ia abrir mão dos veículos, mas isso já está definido. Está definido, a atual administração assumiu em 2014, e foi definido no final da gestão de 2017, e só vai realmente efetivado em 2018. Ok, agradeço, candidato. Para a tréplica, o candidato Emanuel tem, a partir de agora, 1 minuto. É fácil a gente olhar o que já foi feito. A questão dos veículos passa pelo Conselho Deliberativo. Não é uma decisão unilateral de um diretor ou de um participante de Conselho Fiscal. A segunda questão é, política de desinvestimento, o programa de desinvestimento já está em curso e está sendo implementado. Neoenergia é um exemplo, a negociação da Vale é um exemplo, a venda de Sauípe é outro exemplo, então são várias ações que estão em curso e que foram efetivamente implementadas. Um outro bom exemplo é a redução de despesa. Até 2014, as despesas só subiam, as despesas só aumentavam. Por que a partir de 2014 as despesas começaram a cair? Por um ato de gestão. E a diretoria de administração foi responsável por quase metade das reduções de gasto pessoal, por exemplo. Isso é resultado. O que a gente tem que se pautar em resultado, e essa é a nossa proposta, é gerir com resultado. Ok, agradeço, candidato. O senhor pode agora escolher, entre os demais candidatos, um para responder a sua pergunta, lembrando que o candidato Arnaldo Volê não pode mais ser questionado. Quem o senhor escolhe? É a candidata Paula Gotto. O senhor tem, a partir deste momento, 30 segundos para fazer a sua pergunta. Tá. Paula, a gente sabe que tem uma questão que vem sendo pouco observada na Previ, no Plano Previ Futuro, de funcionários que não aderiram a tempo ou não aderiram rapidamente ao Previ Futuro e que hoje eles têm dificuldade de aderir. E nesse prazo todo de não adesão, eles acabam não contando com a participação do banco para a formação de suas reservas. Eu queria saber como é que você vê essa questão e se você vislumbra alguma solução para essas pessoas. Perfeito, candidata, só um segundo para ajustar o cronômetro. A senhora tem 2 minutos para a resposta a partir de agora. Emanuel, obrigada pela pergunta. Realmente, fazendo a campanha aí por todas as partes do Brasil, eu tenho encontrado colegas que não se filiaram a tempo, não se associaram a tempo ao Previ Futuro e ficam muito angustiados em relação a isso, porque muitas vezes é porque não tiveram lá no início assessoria adequada. Hoje nós temos um convênio da Previ com a GEPES que permite que na posse do funcionário já seja feita essa assessoria. Mas lá no passado, quando eu mesma ingressei, nós não tínhamos essa assessoria. Então, se a Previ não se manifestasse, não participasse dos eventos, a gente dificilmente ficava sabendo.
da possibilidade, a não ser pelo edital. E, muitas vezes, o colega não está esclarecido devidamente no momento da tomada, no momento que ele ingressa no Banco do Brasil. Nós pretendemos fazer uma conversa junto com o Banco do Brasil, e é claro, né, isso passa por várias regulamentações, isso não é fácil, é bom dizer que não é fácil, mas pretendemos fazer uma conversa com o Banco do Brasil no sentido de verificar a possibilidade da gente retomar esse colega, ele contribuindo desde o início dele, e aí com várias ferramentas disponíveis para isso, até com, de repente, até com empréstimo da Previ para isso, mas que ele retome desde o início da vida dele funcional e o Banco do Brasil contribuindo também, porque nós precisamos assumir essa responsabilidade juntos, Previ e Banco do Brasil, porque nós não prestamos essa assessoria no início. E, com certeza, o Banco do Brasil também tem todo o interesse nisso, porque tem a ver com o seu corpo funcional. É uma assessoria que não foi prestada no início. Nós pretendemos fazer essa conversa para verificarmos a possibilidade de equalizarmos essa contribuição desde o início da tentativa, né, desde o início de que o colega tenha a vontade de ter participado desse plano, desde o início da sua carreira. Isso vai trazer satisfação tanto para o colega quanto para o plano de carreira no Banco do Brasil. Agradeço a candidata Paula Goto. Para a réplica, o candidato Emanuel Schmidt tem 1 minuto, valendo. Bom, gente, essa questão ela é preocupante porque, como eu falei, os funcionários que não aderiram rapidamente, eles acabam ficando com gap e é cobrado na hora da adesão, a posteriori, toda a formação da parte 1, da contribuição da parte 1, que é a parcela de risco, 0,60 e poucos %, corrigida pelo atuarial. Então, fica muito difícil para um funcionário que não aderiu antes, aderir depois. E, nesse tempo, ele fica perdendo, principalmente, a contribuição do banco, é um prejuízo efetivo. Então, para isso, a gente tem uma sugestão, tá? Uma proposta, que é diferir o benefício decorrente da parte 1. O benefício de risco ele pode ser diferido para que o funcionário não seja penalizado em não poder aderir e, ao mesmo tempo, os que já estavam no plano e vinham contribuindo com a parte 1 normalmente, também não sejam penalizados com a assunção de um risco superior. É uma proposta que a gente colocou na nossa chapa e que ela é plenamente viável e implementável. Perfeito, candidato. Candidata Paula, para a tréplica, a senhora tem 1 minuto. Excelente a tua proposta, Emanuel, a proposta da chapa também. Né? Nós acreditamos que devemos utilizar todos os mecanismos à nossa disposição para podermos incluir o máximo de pessoas possíveis no Previ Futuro. Aqueles colegas que até estão, de repente, inadimplentes com o plano, em algum momento decidiram sair, colegas também que, em algum momento, participaram do Plano 1 e depois foram reincorporados ao Banco do Brasil por algum motivo. Nós pretendemos utilizar todos esses meios à disposição para que possamos auxiliar o colega na sua retomada. E também o Banco do Brasil, em relação a todas as conversas que possamos fazer para sermos facilitadores nisso. Muito obrigado, candidata. A senhora agora pode escolher entre... Só não pode escolher, na verdade, os candidatos Arnaldo e Emanuel para responder a sua pergunta. Quem a senhora escolhe? Ricardo. Candidato Ricardo, então, para fazer a pergunta ao candidato Ricardo Cunha, da chapa 3, a senhora tem 30 segundos a partir de agora. Ricardo, nós temos hoje várias questões estruturais relacionadas ao plano Previ Futuro, que os nossos colegas discutem bastante em toda a rede de unidades, né, e dependências. Quais são as propostas de vocês em relação ao Previ Futuro e, na sua opinião, qual é a importância da participação do Previ Futuro nesse processo eleitoral? Candidato, só um segundo, por favor. Agradeço a candidata Paula. Cronômetro zerado, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Valendo. Paula, muito obrigado pela pergunta aí. O que a gente olha na chapa 3 é um todo, né? A gente olha tanto o plano 1 como o Previ Futuro, né? A nossa preocupação é rentabilizar como um todo a Previ. Então, a gente não isola só um ou outro plano. O que a gente quer é garantir aí a solidez como um todo, né? E para isso precisa trabalhar muito bem os ativos. Nós temos ativos concentrados em ações. No plano 1, nós queremos fazer a pulverização desse ativo, diminuindo o
o risco e aumentando aí a liquidez do plano 1, e no plano futuro, Previ Futuro, a gente pretende aí aumentar a rentabilidade desse investimento, dessa carteira de investimento. Obrigado. O que agradeço, candidato. Candidata Paula, para a réplica, a senhora tem 1 minuto, valendo. Tem algumas questões estruturais do plano também, que nós defendemos alteração, que é poder diminuir esse prazo de carência para que possamos alterar de um perfil de investimento para outro, como também criarmos os perfis ciclos de vida. Isso vai possibilitar que, a partir de uma data de expectativa de aposentadoria, a Previ possa fazer a macroalocação de recursos de acordo com a expectativa de permanência no plano do colega. Também pretendemos que o colega possa optar por vários perfis de investimento ao mesmo tempo. Lá em 2016, quando vários colegas fizeram a migração de um perfil mais agressivo para um perfil mais conservador, realizando muitas vezes o prejuízo, muitas vezes o colega não queria fazer essa migração imediata, ele só queria, a partir daquele momento, fazer a contribuição para um perfil mais conservador. Então, nós pretendemos que haja a possibilidade de múltiplos perfis de investimento para o Previ Futuro. Obrigado, candidata. Para a tréplica, o candidato tem 1 minuto, valendo agora. Paula, Previ Futuro, hoje, ela já tem um ciclo para investimento. Então, acho que o que você está propondo é que já temos hoje, né? Nós podemos fazer aí a alocação nos investimentos de várias formas no Previ Futuro. Obrigado. Perfeito. Candidato Ricardo, pela ordem, o senhor tem agora o candidato Marcos de Abreu para responder a sua pergunta. Para fazer a pergunta ao candidato, o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidato Marcos, no horizonte aí de médio e longo prazo, quais são os segmentos mais interessantes para investimento na carteira? Olha só, a Previ ela tem um histórico de perder as chamadas janelas de oportunidade. Então, nós temos na renda fixa ainda algumas janelas para aproveitar, mas são poucas. Já foram bastantes, já foram muitas em outros momentos de taxa de juros mais elevadas. O problema é que, há 10 anos, a recomendação de tirar recursos da renda variável para a renda fixa pelas políticas de investimentos, esse período a Previ não tomou providências. Apenas a partir de 2014 é que nós conseguimos, através de acompanhamento, fazer com que, pelas políticas de investimentos, a Previ começasse a fazer a migração dos investimentos. Nós temos aí alguns outros investimentos, como private equity, que nos deram alguns problemas e que nós precisamos repensar, mas, fatalmente, toda a discussão de alternativas de investimentos cai na gestão do risco. Qual é o nosso apetite ao risco? Os planos têm o mesmo apetite ao risco ou não? E, dentro do plano, a parte CD do Previ Futuro tem o mesmo apetite a risco da parte BD? Então, todas as nossas alternativas de investimentos precisam passar por uma peneira do apetite ao risco e das alternativas que o mercado oferece, dadas as taxas de juros em vigor, dada a conjuntura econômica pela qual passa o país. Candidato Marcos, obrigado. O candidato Ricardo tem, a partir de agora, 1 minuto para a réplica. Só 1 minuto, zero o cronômetro, valendo. A chapa 3 acredita que os segmentos mais interessantes para nós fazermos os investimentos estão no agronegócio, principalmente no ramo de alimentos, energias renováveis, infraestrutura, com rodovias aí, ferrovias e tecnologia. Perfeito, candidato. Para a tréplica, o candidato Marcos tem 1 minuto, valendo agora. Perfeito. Eu agradeço aí a intervenção do candidato Ricardo, mas aí você não está falando de segmento, você está falando de setores da economia, né? Então, se nós olharmos a análise setorial, nós temos que ver algumas questões fundamentais que estão surgindo hoje. Por exemplo, nós temos os shopping centers como um investimento que até hoje foram considerados e são rentáveis para a Previ.
Mas qual é a conjuntura que nós temos hoje? Nós temos hoje um avanço do comércio eletrônico e precisamos repensar isso diante das mudanças estruturais. Em termos de conjuntura, nós pensamos que a nossa intervenção no setor produtivo ela deve ser precedida de real preparo para intervenção nesses setores. Nós não podemos simplesmente ir atrás dos setores mais competitivos se nós não tivermos competências para tal. Candidato, agradeço. Agradecemos a participação dos candidatos e, principalmente, dos associados que nos acompanharam ao longo desse primeiro debate. Logo mais, às 4h30, 16h30, retornaremos com os candidatos que concorrem ao cargo de diretor de administração da Previ. Temos mais um bloco. Perdão. Ao vivo é desse jeito. Peço desculpa a quem nos acompanha em casa. Na passagem das folhas, eu passei uma antes. Peço perdão. Vamos, então, ao nosso quarto bloco, sem perder tempo. Peço agora a folha com os nomes dos candidatos. Lacrado, assim como os primeiros. Vou tirar as urnas que estão aqui. Com os nomes dos outros candidatos. Retira, por favor, as perguntas. Deixar apenas a primeira, nessa primeira parte. Agora sim. Mostrando que estamos com o envelope lacrado, peço a atenção da senhora e dos senhores. Farei a abertura deste último envelope. Lembrando que neste último bloco, nesta última parte, cada candidato tem 2 minutos com o tema livre para fazer suas considerações finais. A ordem será definida por sorteio. Para dar início, então, ao quarto e último bloco, passamos a palavra ao candidato Emanuel Schmidt, candidato pela chapa 4, Autonomia e Inovação. Candidato, para fazer uso da palavra, o senhor tem 2 minutos. Bom, com as considerações finais agora, primeiro agradecer a organização do evento e aos demais candidatos. Acho que é muito útil para quem quer tomar uma decisão, olhar um debate como esse e ver a exposição de ideias e de propostas para a gente ser produtivo. Eu queria deixar aqui algumas considerações importantes. Primeiro, boa parte do que vem sendo proposto para todos os planos, para os 2 planos, é algo que vem sendo implementado de fato. Então, quer dizer que a Previ vem num bom rumo e esses 114 anos de sucesso da Previ comprovam isso. É possível fazer mais? Não tem dúvida. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente se candidatou. A gente acredita que é possível fazer mais, é possível fazer melhor e é possível gerar menos despesa para a Previ. É possível gerar um melhor benefício para o associado, mas a gente não pode tratar as questões fugindo da técnica. Então, às vezes eu vejo algumas considerações falando, olha, vamos reduzir a meta atuarial e, ao mesmo tempo, de outro lado, tem considerações falando, olha, a gente vai aumentar o retorno. Reduzir meta atuarial é para correr menor risco e o retorno ele fica compatível com a meta. Uma outra questão que eu acho fundamental é a questão do retorno exigido para os investimentos. Eu venho colocando isso, coloquei isso na entrevista da Previ, e acho fundamental que a diretoria de planejamento aprimore os modelos de risco, porque não a gente olhar o retorno simplesmente atuarial é básico demais. A gente tem que olhar se esse retorno que a gente está exigindo do investimento está ajustado ao risco que a gente está correndo com esse investimento. Essa é uma questão fundamental para a gente blindar a Previ, para evitar que alguns maus investimentos sejam feitos e para facilitar o acompanhamento do associado. O associado vai poder olhar melhor os resultados, olhar melhor o risco que a gente correu e ver a carteira dele, o saldo de participação aumentar. Obrigado. Agradeço, candidato. Vamos, então, ao segundo nome.
Candidato pela chapa 3, Ricardo Cunha, para as considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Obrigado aí, a recepção. Foi um momento ímpar para mim, é a primeira vez que eu me apresento aí como um candidato. Eu gostaria de deixar só uma questão no ar para todos refletirem, né? Que diz respeito aí aos investimentos, né? Se não fosse a paridade aí do banco, né, em contribuir com a mesma parte que os associados contribuem, nós faríamos hoje investimento na Previ? Fica aí para reflexão, né? E é por isso aí que nós nos candidatamos aqui, nos unimos, a Chapa 3, Solidez e Atitude, nós nos unimos para trazer, pensar em mais benefícios aí para os associados. Eu agradeço muito aí. Obrigado, candidato. Vamos, então, ao sorteio do nosso terceiro nome. Candidato Arnaldo Volê, chapa 1, para fazer a sua exposição. O senhor tem 2 minutos a partir de agora. Ok. Em primeiro lugar, agradecemos à ANAB por essa oportunidade e parabenizar por esse evento, né? Como já foi dito, acho que é uma boa oportunidade para que todos que nos assistem fazer as suas avaliações, olhar as propostas e as condições que cada um oferece para trabalhar em prol da nossa Previ. A Chapa 1, Mais União, ela congrega pessoas com experiência e congrega também pessoas novas que vêm com disposição para trazer suas contribuições, tanto para o Plano 1 como para o Previ Futuro. Eu acho que muito foi dito aqui que está se fazendo, eu não quero longe, mas me desculpe que esse plano, isso daí está se fazendo, isso daí já está sendo feito. Mas a chapa se chama inovação. Então, se ela está fazendo e quer inovar, então ela quer mudar o que está sendo feito. Eu peço que pense nesse sentido. Não estou atacando, não. Eu só estou apenas falando do contrassenso. Porque temos que sair do imobilismo da Previ. A Previ tem muito estudo, tem estudo para tudo, eu concordo. A Previ tem exames para tudo, mas não se implanta. As despesas administrativas estão há 3 anos na faixa de 300 milhões. 2014, 2015, 2016, 2017, giraram em torno de 300 milhões. Então, reconheço que está se fazendo coisa, mas está se cortando de um lado, está crescendo do outro. O que precisamos, então, é ver por que isso tem. Então, eu deixo aqui para reflexão, acho que todos têm condição de avaliar, e peço o voto para a Chapa 1, Mais União, porque das 5 chapas candidatas, 3 delas, ou são pessoas que estão lá dentro, ou que já participaram lá. A Chapa 1 é a única que não tem ninguém, a não ser o Ítalo, que foi do Conselho Consultivo há algum tempo atrás. Obrigado. Agradeço, candidato. A Chapa 4 fez uma menção de pedido de direito de resposta. Já foi avaliado pela presidência da ANAB, o pedido foi negado porque não houve citação direta. Vamos a mais um sorteio. Candidata Paula Goto, pela Chapa 2, tem direito a 2 minutos para as suas considerações finais, valendo agora. Eu gostaria de finalizar, primeiramente agradecendo a organização do evento, a todos os espectadores, e também colocando algumas propostas aqui que não deram tempo da gente colocar, eu gostaria de colocar, em relação ao Previ Futuro. Começando pelo Previ Futuro, seria a revisão da tabela PIP, que é a pontuação individual do participante. Esta pontuação ela foi pensada há cerca de 20 anos atrás, e hoje é uma escada difícil de acessarmos. Hoje, a maioria não consegue ter uma evolução de acordo com o seu atual momento da carreira. Nós precisamos rever essa estrutura para que possamos aumentar a contribuição do empregador. Também precisamos rever a questão da contribuição do banco sobre a PLR. É uma reivindicação antiga, até consignado nos acordos salariais, e o banco tem possibilidade de fazê-lo. Nós pretendemos sentar na mesa de negociação
para fazer essa discussão, que o banco possa contribuir para a Previ sobre a PLR, não a contribuição do funcionário. O funcionário faz se o quiser, seria a contribuição do banco. Também a utilização do FGTS para que possamos amortizar dívidas imobiliárias e de empréstimo simples. Hoje isso não é possível. Pretendemos também fazer uma discussão com outras entidades de previdência complementar fechadas e junto a vários órgãos de regulamentação e a própria legislação, possamos alterar essa legislação em relação à opção da tributação da tabela de imposto de renda, que hoje nós temos que fazer na entrada. E muitas vezes não é o melhor momento para o colega fazer isso, se progressiva ou regressiva. Então, são alguns pontos que estão colocados ali no nosso programa. Convido vocês a conhecerem, né, a nossa página no Facebook, Previ para os Associados, Chapa 2, peço o voto e também o apoio. Obrigada. Muito obrigado, candidata. Pela ordem, então. Quinto candidato a se pronunciar, pela chapa 5, candidato Marcos de Abreu. Candidato, para as considerações finais, o senhor tem 2 minutos, valendo. Meus amigos, funcionários do Banco do Brasil, funcionários aposentados, pensionistas, antes de entrar na Previ, por um processo seletivo, eu fiz a minha carreira no Banco do Brasil, no exterior, sempre passando em processo seletivo, em testes, em provas, e ao decorrer da carreira, eu imaginava que a Previ fosse uma máquina perfeita, que funcionasse de forma correta, que todas as engrenagens estivessem perfeitamente funcionando. Após passar nessa seleção e tendo cuidado das políticas de investimentos durante 2 anos, eu percebi que as coisas não são bem assim. E, ao me aposentar, em 2016, eu comecei a me preocupar muito com a minha aposentadoria no futuro. E, diante dessa preocupação, conversei com pessoas, e muitas pessoas sugerindo que nós nos apresentássemos enquanto chapa, independente de qualquer outra associação, para que, de forma independente, fizéssemos uma nova proposta na Previ. Então, a nossa proposta não é de reciclar, não é de renovar e não é de inovar. A nossa proposta é de transformar. A chapa 5 está propondo uma transformação na Previ, de tal forma que coisas que pararam de andar, como, por exemplo, o projeto Ciclo de Vida, que eu comecei e que não teve conclusão, possa andar. E outras questões mais fortes, como, por exemplo, a gestão de riscos. Se nós temos uma entidade como a Previ precisando de mexidas básicas, nós temos que nos apresentar. Nós não podemos deixar de estar presentes a Previ, nós, todos associados da Previ. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora sim, em nome da presidência da ANAB e de todos os associados que nos acompanham pelas redes sociais, agradecemos a participação dos 5 candidatos. Vamos fazer um intervalo agora e lembramos às senhoras e aos senhores que a partir das 4h30 nós retornaremos aos trabalhos, agora com o debate com os candidatos ao cargo de diretor de administração da Previ. Para quem perdeu parte desse debate ou quiser rever alguma parte dele, pode acessar daqui a pouquinho o nosso site, anab.org.br, ou o nosso Facebook, ANAB e você. Voltamos então às 4h30 da tarde. Muito obrigado.